Então, pessoal, a minha turma de administração, a turma número 7, eu queria começar pedindo desculpa a você, né? Que essa aula ela seria presencial, mas infelizmente eu precisei, infelizmente ou felizmente, a gente vai ver no final, né? Eu precisei dar essa aula online, porque eu tenho uma consulta médica amanhã, no horário da aula, né? Amanhã ou hoje, não sei quando a gente está vendo esse vídeo, já pode ter passado há muito tempo, enfim. Tenho uma consulta médica e foi muito difícil de marcar essa consulta e por isso que eu tô gravando essa aula aqui para você. Mas eu tenho certeza que vai ser uma aula legal, assim, diferente, né? Bastante prática. E você está assistindo, a minha recomendação é que você assista no computador. Se tiver no celular, ok, mas a prática vai ser melhor no computador. Você pode ir parando o vídeo e fazendo as coisas que eu vou recomendar você fazer, tá? Mas eu não disse ainda, né, qual é o tema da aula. A gente lembra que a gente falou na aula passada. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a aula passada. Se você não assistiu, volta lá, porque é o contexto todo do que a gente vai começar aqui hoje. A gente viu o planejamento estratégico na aula passada. Foi uma aula mais expositiva, né? Eu fiz algumas provocações em relação a planejamento estratégico, a importância disso, da definição de um objetivo, de um prazo, né? E a minha ideia era, na aula passada, fazer o que eu vou fazer aqui com vocês hoje, que é o quê? Planejamento estratégico com inteligência artificial. Tá? Talvez não exista essa aula na internet, né? Porque é uma estratégia nova que eu estou usando. Fica no vídeo aí até o final, porque eu acho que vai ser bem interessante. Tá? Eu estou usando o ChatGPT como uma ferramenta de acelerar o seu aprendizado, né? E a minha evolução aqui também como professor, né? E eu tenho certeza que vai dar tudo certo e que você acompanhe, né? Confie no processo, aposte no processo. E a gente vai começar agora, tá? Eu vou aqui para a tela agora, para a gente começar a trabalhar efetivamente na nossa aula número 5. Aqui. Sim, agora aqui a gente está na tela, tá certo? Então a gente tem aqui, tá, o nosso curso de administração, turma número 7, que você já sabe, 2023-1. Aqui em cima tem o plano de ensino da disciplina. Você que é aluno matriculado, né, você tem acesso a esse mapa mental através do link que está disponibilizado para você. Pode acessar, acompanhe essa aula seguindo aqui o mapa mental. Dentro desse mapa mental, né, você vai aparecer aqui. E agora eu tenho os módulos bem descritos aqui. Não está completo ainda, porque o módulo 1 a gente já passou, tá? Os primeiros passos da jornada e uma introdução à administração. As nossas aulas estão aqui. Se você não assistiu todas as aulas ainda, as aulas estão aqui, na verdade, os vídeos das aulas, tá? A descrição das aulas, eu quero deixar isso bem claro para você. Tem uma série de novidades aqui, como dessa aula aqui, por exemplo, né? O que é que a gente está fazendo? A gente tem aqui os tópicos da aula, a aula que eu falei aqui, que era a aula número 3, né? Habilidades e competência para gestão e para o mercado de trabalho. A gente está vendo aqui, ó, os itens, né, que foram tratados na aula. E a novidade, né, que eu trouxe aqui para você esse semestre é o quê? O uso de inteligência artificial para a gente extrair conteúdo de vídeo. Tá? Então, eu uso, né, já mostrei para você, não é o objetivo dessa aula, você que me acompanha aqui no curso, você sabe, em outros vídeos você vai ver. Tá? Eu vou deixar aqui os links para as aulas anteriores, aqui na descrição desse vídeo. Para você que está assistindo essa aula, não é da turma, não está matriculado, você pode vir aqui na descrição do vídeo e assistir os outros vídeos. Em sequência, eu vou fazer isso aqui para você, tá? E aproveita, né? E se você está assistindo aqui agora, deixa aqui o like, né? Se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo aí para o maior número de pessoas possível, para que a gente possa fazer esse conteúdo de administração chegar ao maior número de pessoas possível. Né? Então, aqui a gente tem, né? Voltando àquela aula número 4 que a gente estava, tem aqui as principais percepções. Observem que eu gravei a aula, gravo essa aula que eu estou gravando agora, eu depois vou usar o 8fi e o Glasp, tá? Que é um aplicativo que trabalha em cima do ChatGPT, e eu recebo desta aula um ponto a ponto, um resumo do que eu falei. Tá? Então ele vai colocar aqui eu como palestrante e tal, né? Eu não fiz o filtro aqui ainda disso aqui, mas tem aqui o ponto a ponto da aula que você pode assistir. Eu recomendo que você assista, porque esse resumo nunca é tão bom quanto a aula. O conteúdo da aula, evidentemente, é mais rico, tem alguns detalhes que a inteligência artificial ainda não vai pegar. Né? E aí você pode vir aqui, ó,
Tem também um resumo, ele tira as principais percepções, ele faz um resumo do vídeo. Então eu tenho esse resumo para você das aulas, todas as aulas anteriores e essa aqui e as próximas também vai ser assim. Aqui tem um resumo em 10 pontos da aula, tá? Para você que não se ligou ainda nisso, isso é muito rico, né, para você aproveitar os conteúdos que a gente já viu. Aqui, inclusive, os links para o ChatGPT que a gente usou na aula, a gente está usando o ChatGPT como uma ferramenta de ensino, tá? É bom deixar isso bem claro, o resultado está sendo muito bom. A gente vai fazer isso nessa aula, construir um planejamento estratégico inteiro com IA. Então, habilidade de gestão em mercado, aqui, se você clicar aqui, você que tem acesso a esse mapa mental, você vai ter acesso ao ChatGPT, que tem as perguntas chaves que a gente fez. E aqui o vídeo da aula, tá? O vídeo para essa aula está aqui na descrição do vídeo. Você vai lá e assiste se você não assistiu ainda. Enfim, eu fiz esse pequeno resumo para aproveitar que eu estou aqui, né, na tela, como a aula é online, tá certo? Então fica até um pouco mais fácil, né, aqui. Então os trabalhos aqui, a questão dos trabalhos, AB1, AB2, eu não vou entrar nesse mérito agora, para a gente focar logo no tema da aula, sem muita conversa, né? Então tem aqui o módulo 2, a gente encerrou o módulo 1 com aquela aula. Módulo 2, planejamento estratégico, que é o módulo que a gente tá? Aula 5 de 15 aulas, tá certo? A gente tá na aula 5 de 15 encontros nossos, e aí vão ter aí essas próximas aulas de hoje, no módulo 2, provavelmente encerrando aí o módulo 2, ou no máximo mais uma aula, tá? Eu preparei aqui, ó. Tem mais, na verdade, tem essa aula aqui, é a nossa aula 5, tem mais 2 aulas, desculpa, no módulo 2, tá? Eu talvez resuma numa aula só, mas a gente vai ver isso na sequência. Depois que a gente planejou, a gente faz o quê? O P de planejamento, depois do P a gente executa. Então, o módulo 3 é o quê? Execução, gestão e implementação, ou seja, o DCA. Executa, do, check and act, que é evoluir, melhorar continuamente e trabalhar o resultado. Então, a gente está planejando agora, depois a gente vai trabalhar a parte de gestão da execução, da checagem, do monitoramento e da evolução contínua, tá? E aqui tem, as aulas estão aqui, a descrição das aulas, tá? 8, 9, 10, 11. E por fim tem o último módulo, ele está dividido em 2 aqui, mas eu vou colapsar esses dois itens, né? E basicamente a gente vai ter, assim, também aulas assim, muito interessantes. Esse curso é absolutamente novo, eu já dou essa disciplina há quase 10 anos, mas eu não posso parar no tempo e não atualizar usando ferramentas novas, trazendo para você as aulas de assuntos extremamente atuais, né? Porque a administração e a vida como um todo é dinâmica. Você já assistiu a primeira aula lá quando eu falei do mundo VUCA, e como o mundo é VUCA, a gente vai ter que se adaptar a ele, chegando aqui na aula de planejamento estratégico, um caso prático com o ChatGPT. É isso que a gente vai ver aqui hoje, tá? Eu já separei aqui, ó, os tópicos dessa aula, tá? Então, a aula deve ficar, talvez fique um pouco longa, mas não é porque ela vai ser longa que ela vai ser chata, né? Então, você pode parar, assiste um pouquinho, para, depois volta. Tem aqui, ó, o ChatGPT já está aqui na outra aba aberta para a gente fazer uma dinâmicazinha aqui, tá certo? Mas vamos ao assunto, vamos ao que interessa. Eu separei aqui, tá? Nesses tópicos, tá? Definição de missão, visão e valores, definição de objetivos e metas, análise interna e externa, revisar, validar os objetivos e metas, criar um plano de ação. É um passo a passo, pessoal. Alocação de recurso, implemente seu plano estratégico, valide e adapte seu plano de ação às disponibilidades de recursos para implementação, monitoramento e avaliação, e aqui um caso prático, tá bom? Então, a gente vai caminhar aqui nessa aula, a gente vai passar esse passo a passo. De novo, eu repito, muita coisa que a gente vai ver aqui de uma forma mais, talvez até mais organizada do que na aula passada, que está aqui na descrição do vídeo. A aula passada foi muito importante, você volta nela se você não assistiu ainda. Mas é o primeiro passo, em geral, de um planejamento estratégico é a definição de missão, visão e valores. Então eu tenho aqui, tá, o que é a missão, o que é a visão e o que são os valores. Tá? A visão, na verdade, ele está falando aqui, é o primeiro passo, é estabelecer a missão da organização, que define o propósito fundamental, a razão de existir da empresa ou projeto. Tá? Eu tenho algumas aulas que tratam especificamente de missão. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde tem uma aula que eu trato especificamente de missão, visão e valores
de grandes empresas, de empresas que são conhecidas do mercado, e eu mostro a você exemplos de visão em outro vídeo, de missão em outro vídeo. Exemplos de missão, visão e valores, tá? Então você vai lá, se você quiser conhecer essa parte toda de empresas mundialmente conhecidas, nacionalmente conhecidas, tá? Então, além da missão, que é o propósito fundamental, a razão da empresa existir, tem a visão, que na verdade descreve a imagem de futuro, tá? Então a gente tem, você já viu comigo na aula passada, a gente tem um objetivo, um prazo. Então, para a gente definir a visão, a gente tem que olhar para o prazo, lá da frente. Tipo assim, essa é a visão de 5 anos da empresa. A visão de 5 anos é o quê? É como eu estou vendo, como eu quero enxergar a empresa daqui a 5 anos. Então, muita gente coloca, tipo, a empresa, a visão da empresa é ser uma referência, ser uma líder mundial no setor, na produção de um determinado item, ou ser uma líder regional, ou ser a melhor empresa do Brasil em determinado quesito. Enfim, normalmente é um objetivo um pouco mais macro, tá? Então, vocês podem parar, inclusive, além desse vídeo que está aqui, vocês podem parar agora e procurar na missão, visão e valores da empresa que você goste, que você quer trabalhar. Aproveita, vai para a internet e olha um pouco de exemplo de visão, ou então olha nesse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês, tá? E os valores são os princípios éticos, crenças que norteiam ações, decisão da empresa, garantindo coerência e alinhamento com seus propósitos. Você já conhece o ponto A, o ponto B. A gente vai sair do ponto A, chegar no ponto B, através de um plano estratégico, certo? Só que, quando a gente define os valores, os princípios éticos, eu sempre gosto de definir como sendo valores que a empresa não abre mão nem para chegar no seu resultado, tá? Se você precisar quebrar algum valor da empresa para atingir o seu objetivo, a própria empresa que definir seus valores, ela não abre mão disso. Tipo assim, não vale tudo pelo resultado. É isso que eu quero dizer. Tá? Quando a gente estabelece os valores, a gente de alguma forma está comunicando a toda a empresa, comunicando a toda a equipe de colaboradores, comunicando aos fornecedores que não vale tudo pelo resultado. A gente não pode abrir mão em momento nenhum dos nossos valores, desses princípios aqui que a gente estabeleceu. Tá? Então você comunica a missão, que é o propósito, a visão, que é o objetivo, é para onde a gente está indo, é o ponto B, tá? E os valores, que são essas regrinhas aí, esses princípios que a gente não admite quebrar. Num planejamento estratégico, o primeiro passo, na verdade, é fazer essa definição. A gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais focada, mais localizada, mas você já sabe que o primeiro passo é esse. Tá? A gente tratou a definição de objetivos e metas, e aqui eu trago é muito importante a gente ter clareza nas definições. Tá? Objetivo e meta. Existe diferença entre objetivo e meta? Existe. As pessoas, em geral, usam para objetivo e meta como se fosse a mesma coisa. Em administração, quando a gente está, na verdade, em administração e na vida, quando a gente quer definir com mais clareza o que é cada coisa, a gente dá nome às coisas, tá? Então, vocês vão ver quando a gente trabalhar um pouco, quando eu for falar sobre gestão ágil, esse tipo de coisa, a gente define um conjunto de regras e de definições mesmo. A gente estabelece, não define definições, né? A gente estabelece um conjunto de definições que todo mundo vai saber o que é uma entrega. Tipo, o que é uma entrega? O que é um objetivo? O que é uma meta? Então, eu trouxe aqui, de uma forma geral, a definição de objetivo, a definição de meta, tá? A definição de metas SMART, tá? SMART tem muito mais a ver com meta do que com objetivo, tá? Essa é uma dica que eu não falei na aula passada, mas a gente já tratou do assunto, né? E aqui tem exemplos de objetivos e metas, eu não vou passar todos, você está com o link para esse mapa mental aqui, então você vai parar o vídeo em algum momento e vai percorrer isso aqui para a gente poder agilizar um pouco. Em todo caso, eu vou pegar pelo menos uma parte aqui do processo, tá? Então, percebam, os objetivos representam as metas amplas, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, né, na tela. Os objetivos representam metas amplas e gerais que uma organização e um projeto desejam alcançar, tá? Eles descrevem os resultados ou realizações que se pretende atingir
e estão alinhados com a missão e visão da empresa, que você já sabe o que é. Os objetivos são a direção estratégica que guia todas as ações e decisões tomadas. Tá? Então, a gente pode dizer que objetivos e metas eles são muito parecidos, eles não são iguais, e que eles são coisas assim um pouco mais macro, tá? Um objetivo mais estratégico. Então, isso, eu peguei um exemplo aqui, como a maior parte da turma é uma turma de engenharia química, eu trouxe um exemplo de objetivo num projeto, vamos dizer assim, de uma empresa que trabalha no setor de química. Tá? Por exemplo, desenvolver produtos químicos inovadores e sustentáveis para atender às necessidades do mercado global. Tá? Aqui está um exemplo de um objetivo claro, certo? Mas perceba que esse objetivo ele não é smart na acepção da palavra que a gente definiu na aula passada. Ele é uma coisa um pouco mais macro. Tá claro o objetivo? Tá. Mas não tem aqui, tipo, quantos produtos eu preciso, não tem prazo. O objetivo está estabelecido de uma forma mais abrangente, mais geral. Tá? Acho que assim fica mais fácil de entender e diferenciar um pouquinho o objetivo de meta, porque essa é a primeira vez, inclusive, que eu estou definindo com essa clareza numa turma minha de administração. Tá? É uma evolução do processo. Tá? As metas, por outro lado, são especificações quantitativas e mensuráveis dos objetivos. Nesse ponto, você já se remete ao que é objetivo SMART. Tá? Elas representam os indicadores que mostram o progresso em direção à realização do objetivo estabelecido. Tá? As metas são mais detalhadas, têm prazos específicos, lembra do T, de temporal? Prazos específicos e são utilizadas para acompanhar o desempenho e o alcance dos resultados ao longo do tempo. Elas são passos concretos para atingir o objetivo. Tá? Um exemplo, como eu dei no objetivo, veja, um exemplo de uma meta relacionada ao objetivo anterior. Aumentar a produção de um novo produto químico em 20% até o final do próximo trimestre. Tá? Sacou aí a diferença entre objetivo e meta? Tá? Estão alinhados, só que a meta está um pouco mais específica. Se eu quisesse ainda ser um pouco mais smart aqui, eu poderia, por exemplo, definir com mais precisão, por exemplo, que produto químico é esse, né? Que a gente precisa aumentar 20% até o final do semestre. Ou seja, a meta ela é específica, ela é mensurável, tá? Tem aí o 20%, ela é relevante, ela tem relação, de repente, com a missão, com o objetivo da empresa, né? Ela é temporal, tá? Porque tem aí o final do próximo trimestre o prazo. Então, acho que o SMART, né, está bem claro aí nessa meta. Tá? Vincula sempre, tenta definir um objetivo assim que seja específico, tá? Mas SMART atrele sempre a meta. Nunca defina uma meta que não seja SMART. No objetivo você tem um pouco mais essa flexibilidade. Tá? Então, aí a gente tem aqui definição de metas SMART. Eu não vou passar o detalhamento disso aqui, porque você já tem no mapa mental, e na aula passada eu já tratei disso aqui. Então, o que é específico, o que é mensurável, o que é atingível, né? O que é relevante e o que é temporal. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma descrição do que a gente já viu na aula passada, e eu estou aqui repetindo, reproduzindo, e agora está de uma forma mais organizada até do que estava na aula passada. Né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Aumentar a venda específico, aumentar as vendas do produto químico X, tá? Mensurável, um outro exemplo, aumentar em 15% em relação ao período anterior. Então, eu estou definindo o que é específico, o que é mensurável, o que é atingível, tá? Analisar a demanda atual, isso é muito importante. Atingível é o quê? Eu produzo X, tá? A minha capacidade produtiva dentro da empresa é X. Ora, provavelmente, se eu não fizer um investimento muito grande, eu não vou conseguir colocar para multiplicar por 2x. Eu não vou conseguir duplicar a capacidade daquele produto. Tá? Ou seja, eu não posso estabelecer uma meta inatingível, inalcançável, porque a gente tem que aderir sempre à realidade. A gente não pode nem subestimar, nem superestimar.
Então, se eu tenho que a gente produz tanto, então dá para aumentar 15%? Sim, então a gente 15%, 20% para estabelecer uma meta alcançável. 5% talvez seja muito pouco. Ou seja, não subestima e também não superestima, porque senão você já vai estar praticamente dizendo que o seu planejamento, a sua meta, ela é uma mentira. Não é isso que você quer. E você precisa calibrar bem isso. Então, isso é um papel de um gestor, de um administrador que faz as coisas do jeito certo. Tá? Então, aqui tem relevante, né? O aumento de vendas contribuirá para a meta de crescimento da receita da empresa. Tá? Então, está alinhado com a visão da empresa. Ser relevante é estar alinhado com a missão, com a visão, com os valores da empresa. Tá? E temporal é até o final do ano, por exemplo, no próximo trimestre. E aí já ficou mais claro ainda para vocês agora, tenho certeza, com essas explicações aí em relação a Smart. Espero que esteja tudo bem aí. Tá? Se vocês tiverem dúvida, claro, você que é meu aluno, matriculado, pode ir lá no grupo do Telegram agora, tá? E dizer assim, professor, eu estou com essa dúvida aqui nesse item, e eu esclareço assim na medida do possível, tá certo? Claro, se você estiver assistindo esse vídeo no tempo aí do curso, da matrícula do curso, porque o nosso grupo do Telegram, quando terminar o curso, a gente finaliza também o nosso grupo do Telegram, tá? Então, agora, a gente já vai começar a entrar, de fato, na parte mais da análise SWOT em si. Análise interna, análise externa. Tá? Você já viu isso na aula passada. Então, é nesse momento que a gente vai realizar a análise SWOT. A análise SWOT é o quê? Vocês já viram que ambiente interno tem relação com o quê? Com força e fraqueza. Tá? E ambiente externo tem relação com ameaça e oportunidade. Tá? Já expliquei isso no vídeo. Na aula anterior, a gente não vai perder muito tempo com isso. Tá? Então, tem aqui, né? Então, eu estou trazendo alguns contextos. Né? A análise externa envolve identificar, por exemplo, oportunidades e ameaças no ambiente em que a empresa atua. Não é internamente, é externa, o ambiente, o ecossistema que a empresa atua. Considerando aspectos do mercado, concorrência, cenário econômico, os aspectos regulatórios, aspectos sociais, enfim, de uma forma geral. E a análise interna analisa forças e fraquezas da organização, avaliando seus recursos, capacidades, competências e limitações. Então, a gente tem que fazer uma análise interna, tipo que é um processo interno para a gente. São coisas que, em geral, a gente tem poder de mudar. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma coisa que eu tenho muita força, eu posso aumentar a minha força. Se eu tenho fraqueza, eu posso diminuir essa fraqueza, me qualificando melhor a minha empresa. Ou seja, em tese, eu tenho poder de mudar isso. Quando é uma coisa externa, por exemplo, uma crise econômica, uma diminuição na demanda, o mercado está consumindo menos, isso você não tem poder de controlar isso. Então, análise externa e interna, fazendo isso, você consegue montar um plano de ação para aproveitar o melhor que existe dentro do processo internamente e as grandes oportunidades e cuidar das ameaças que estão fora do mercado. Tá? Então, aqui tem uma definição, né, de análise SWOT, eu não vou passar essa definição agora, tá? Mas você já tem acesso a isso. E a análise SWOT, na verdade, ela envolve algumas etapas. Eu trouxe um passo a passo aqui, e é exatamente esse passo a passo que a gente vai ver agora, é a parte mais importante dessa aula, tá? Que é um passo a passo que, inclusive, você pode e deve usar o próprio ChatGPT, tá? Para ter ideias, até para fazer o planejamento estratégico do que você precisa. Tá? Evidentemente, tem erros, tem especificidades que você não vai conseguir, a resposta não vai estar sempre a correta, mas aqui eu estou dando já os insights, né, os prompts, basicamente, as perguntas que você pode fazer para evoluir o teu processo e conduzir o planejamento estratégico. Primeiro, define as oportunidades e ameaças, tá certo? Então, tem aí as oportunidades e as ameaças. Então, as oportunidades são identificação das oportunidades externas que podem ser exploradas pela organização para alcançar os seus objetivos e crescimento. Ameaças, identificação das ameaças externas que podem impactar negativamente a organização com mudanças de mercado, concorrência, fator econômico e regulatório. Tá? No caso de ser um planejamento estratégico, um objetivo e um prazo definido para a empresa. A gente já tratou, você sabe que eu pedi para vocês fazerem isso. Define aí, se você não definiu ainda a sua aspiração pessoal,
o que é que eu quero para mim daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Defina uma aspiração pessoal para você do aspecto profissional, usando aquelas questões todas que a gente já viu de habilidade, de competência. E você pode também usar essa mesma metodologia e fazer um planejamento estratégico pessoal para você. É o que a gente chama de PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Tá? Como aqui a gente está na disciplina de administração de empresas, eu estou trazendo para vocês um exemplo de empresas. Mas no caso de oportunidade e ameaça, também vale análise SWOT, e no caso pessoal, força interna e força externa. O ambiente interno é você, é o que você tem de capacidade, de força, de competência, de habilidade, de recurso. E oportunidade e ameaça são coisas externas que você não controla. Vale o mesmo conceito, a mesma ideia que eu dei usando uma empresa, vale para você como pessoa no seu planejamento estratégico pessoal. Tá? Espero que esteja claro para você. Ambiente interno, aqui tem as definições de forças e fraquezas, tá? Não vou passar isso, você já tem acesso, tá? Então, aí entra uma parte que é uma parte mais analítica, né? Que ela é importante, eu não tratei na aula passada e que você, por isso, vai prestar ainda mais atenção. Observem o seguinte, observem que eu estou definindo aqui fatos. O que são fatos? Fato é uma coisa que tipo, é a realidade. Tá? Eu não estou julgando fato, não estou nada. São fatos. Tudo que você listou, forças, ameaças, oportunidades, fraquezas e forças, são fatos. Tá? São fatos que você vai considerar para fazer o seu plano estratégico. Então você vai atribuir uma pontuação a todos os fatos. Certo? E aqui é muito importante. Você vai listar, por exemplo, 5 ameaças, 5 oportunidades, 5 forças, 5 fraquezas. Eu estou dando o número 5, mas isso depende do que você deseja. Se você quiser colocar mais, preencher cada quadrante da matriz de SWOT com mais forças, mais fraquezas, eu acho que 5 é um número razoável para ser um pouco mais didático com você. Tá? Então, e você vai fazer o quê? Preste atenção que essa parte é importante. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um planejamento estratégico que eu fiz explicando isso também com mais detalhe. Tá? Então, para cada um dos 4 conjuntos, pontuar numa escala de 5 a 1. Ou seja, você tem as forças, você tem as fraquezas, você tem a ameaça e você tem as oportunidades. São 4 quadrantes. Em cada quadrante você vai ter 5 itens. E você vai classificar esses itens, tipo, a força que é a sua maior força na direção daquele objetivo. Você vai atribuir a nota 5, tá? 5. Para a segunda força, você atribui a nota 3. E a partir daí você coloca aí 2, 1, tá? 3, 2, 1, 3, pode repetir. Mas você atribui pesos aos fatos. É muito importante essa parte, atribuir pesos aos fatos. Por que a gente coloca 5, professor, no primeiro item e no segundo a gente coloca 3? Porque a gente tem muita dificuldade de definir realmente qual é a melhor força, qual é a maior força na direção daquele objetivo. Tá? Então, o 5 para o 3, de 5 para 3, destaca mais, obriga você a destacar mais, a pensar um pouquinho mais no o que realmente é a maior força, você vai atribuir 5, no que realmente é a maior ameaça, no que realmente é a maior fraqueza e no que realmente é a maior oportunidade. Tá? E você vai fazer isso numa matriz, você pode fazer isso usando Excel, você pode fazer isso usando o próprio Miro. Tá? A ferramenta vai depender aí do que você se sinta mais à vontade para usar. Tá? Então, o que é que acontece? Monte a matriz de SWOT. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai distribuir nas linhas, nas linhas as forças e fraquezas. Você vai distribuir nas colunas as oportunidades e ameaças. Tá? Essa matriz, a matriz de SWOT, ela é conhecida também, você vai ouvir muito por aí. Já montou a sua matriz FOFA? Tá? FOFA por quê? Porque força, são as iniciais de força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Tá certo? Então, quando você ouvir por aí a matriz FOFA não é porque ela é fofinha, é porque ela representa as iniciais aí de FOFA, de forças, oportunidades,
fraquezas e ameaças, tá certo? Então, para cada célula da matriz, some a pontuação dos itens específicos, tá? Eu vou falar já já sobre isso, mostrando para vocês aqui essa matriz, tá? Que eu trouxe de forma para dar um exemplo rápido e vocês vão entender bem a partir do exemplo. Para cada célula da matriz, some a pontuação dos itens específicos. E ao final, some a pontuação toda por quadrante. Tá? Então, aqui, vou lá para aquela matriz agora. Então, vamos imaginar que você tenha, observe que aqui tem ponto forte e ponto fraco. Tá? Eu estou distribuindo aqui nas colunas. Tá? Você pode encontrar variações disso, ponto forte e fraco pode estar nas linhas, e forças e oportunidades. Peraí, que tem um errinho aqui, né? Oportunidades, eu vou colocar assim. Oportunidades, e aqui seriam ameaças, né? Então, tem um errinho aqui no meu exemplo. Tá? Vocês vão entender aqui isso, né? Ameaças, oportunidades e ameaças. Pontos fortes, pontos fracos. Então, o ambiente externo está aqui e o ambiente interno está aqui, nas colunas. Tá? O que eu falei lá, eu acho que eu até inverti um pouquinho quando eu falei. Tá? Você pode ter atenção a isso, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu falei sobre isso. Distribua nas linhas as forças e fraquezas e nas colunas as oportunidades e ameaças. Tá? Então, peço desculpa, aqui está trocado, mas você vai entender que botar aqui oportunidade e ameaça e força e fraqueza, no final vai dar praticamente a mesma coisa, certo? Mas vamos considerar que aqui eu tenho, perceba que eu tenho aqui 5 oportunidades, tá? Fora do contexto aqui, mas você vai entender o exemplo. O fato 1, oportunidade 1, oportunidade 2, oportunidade 3, oportunidade 4, oportunidade 5. Observe que aqui já está atribuída uma pontuação, tá? Mas vamos desprezar um pouco isso. E aqui tem os pontos fortes. Ponto oportunidade e ponto forte. Então aqui é o primeiro quadrante. Tá? Então, se você atribuiu 5 à inteligência, que é o seu ponto forte mais forte, e você atribuiu 5 a pontes, vamos dizer assim, nesse contexto aqui, então esse quadrante aqui, você vai atribuir nesse quadrante aqui a soma dos dois itens, 10, tá certo? Então, eu vou fazer aqui no Miro, mas eu sugiro que você faça isso numa planilha Excel, tá certo? Então, no Google Sheets, né, que a gente está usando, tá usando aqui no curso. Então, aqui 10. Aqui, por exemplo, fácil aprendizagem e pontes. Então, vai ser 3 mais 5. 3 mais 5, 8. Tá? Então, você vai fazer esse cruzamento aqui. Agora, você já entendeu, né, tudo. Então, você vai fazer esse cruzamento célula por célula da matriz. E isso aqui, evidentemente, que vai ter uma pontuação. Veja que cada quadrante vai ter uma pontuação, uma soma. Imagina que eu preenchi esse aqui e eu somei. E aqui deu 182. Tá? Nesse quadrante deu 196. Nesse quadrante deu 182. Nesse quadrante deu 169. Tá? Aí você vai pegar... Eu vou pegar aqui, eu vou dar um exemplo um pouco mais claro aqui, tá? Eu vou dizer assim, esse quadrante aqui deu 300 no somatório, tá? E esse quadrante aqui deu, vamos dizer assim, 50 é muito pouco, né? Mas pode ter acontecido. Isso vai depender de quê? Do cruzamento dos fatos, tá? Perceba como isso é importante para definir a estratégia. Mas aqui pode também dar 500. Se aqui dá 500, é muito diferente de todos os outros. Por quê? Porque aqui é o quê? Aqui é ponto fraco e aqui é ameaça. Ou seja, ponto fraco e ameaça estão sendo muito relevantes para você montar a sua estratégia. Ou seja, eu vou ter que ter cuidado, em geral, quando a gente vai definir o plano de ação, a gente vai dizer assim, a gente tem que extrair as ações que estejam mais orientadas a esse quadrante. Tá? A gente vai entender isso quando a gente for para o próximo passo. Então, eu vou voltar para cá. Aí você vai ver que se o quadrante 1, que é de força e oportunidade, dá um valor muito maior, ou você vai colocar mais ações que somam essas duas coisas, você está usando uma estratégia ofensiva. Tá? Então, a estratégia ofensiva são mais ações
que oportunizam, que usam as suas forças para aproveitar as maiores oportunidades. Tá? Essa é uma estratégia ofensiva. A estratégia defensiva é você considerar que é muito relevante a ameaça e que você é muito fraco naqueles itens ali e que você tem que melhorar as suas fraquezas, diminuir as suas fragilidades e ter cuidado, e a ameaça pode acontecer, o risco é muito grande dela acontecer, então você vai estabelecer um conjunto de ações que é um conjunto de ações mais defensivo. Não, eu vou me proteger de uma eventual ameaça. Então, observe que a estratégia muda. Tá? Eu fiz uma comparação com um jogo de futebol. Tá? Então, um jogo de futebol tem a parte estratégica, tática, né, operacional, que a gente comentou sobre isso na aula passada. Você pode ter uma estratégia defensiva, tá? Onde tem uma série de prejuízos quando você tem uma estratégia defensiva, que é o quê? Você não vai potencializar, você, em tese, você vai ter menos chance de potencializar a sua vitória, né? Porque você vai estar mais se defendendo do que atacando. Na vida real também isso acontece no plano estratégico. Então, se você parte para cima, ou muito mais estratégias que você aproveita o máximo, o que você tem de melhor, para aproveitar a maior oportunidade, a estratégia é mais ofensiva. Em geral, você vai mais para o risco, né? Enfim. E aí tem os outros dois quadrantes, que são estratégias de sobrevivência, é onde você foca nas ameaças e nas forças, e quando você foca em oportunidade e fraqueza, é uma estratégia de recuperação ou melhoria. Eu sei que isso pode não estar muito claro agora para você, mas quando você fizer o cruzamento, que é o próximo passo, e você tentar fazer a atividade de verdade, você vai começar a entender um pouquinho melhor essas estratégias aqui. Tá? Então, eu falei de cruzamento, a gente vai para o próximo item. O próximo item é o quê? Faça os cruzamentos na matriz. Tá? O que é que você vai fazer agora? Para cada cruzamento, defina, ou pelo menos tenha ideias e escreva ações que possam potencializar ao seu favor o cruzamento daqueles fatos. Tá? Eu vou dar exemplos que fica sempre melhor. Né? Então, o que é que é? Então, observe aqui. Vamos voltar lá. Vamos supor que eu tenho aqui. Vamos supor que isso aqui seja o tipo de obra que as oportunidades de construção, em construção civil, vamos dizer assim. Então tem pontes, que é uma parte de estruturas de construção civil, né? Construir uma ponte. Então eu tenho que a construção de pontes é uma coisa que está muito em alta no mercado, é uma oportunidade para uma construtora, por exemplo. E eu tenho a inteligência da empresa que é muito relevante. Então eu vou pensar, peraí, se eu tenho uma inteligência muito grande na empresa e pontes é uma grande oportunidade, eu tenho que usar a inteligência da empresa, eu tenho que ter ações que use a inteligência da empresa, a inteligência de dados, a inteligência das pessoas, para potencializar essas oportunidades que a gente tem na área de pontes. Quais são as ações que eu posso fazer? Então, você pode pensar numa ação que seja especializar um determinado grupo de pessoas na etapa de projeto e construção de pontes dentro de uma construtora. Ou seja, isso é uma ação que está orientada às pontes, porque é uma oportunidade grande, e botar as pessoas, a inteligência da empresa e aquela ação potencializa as duas coisas. Então, quando eu for cruzar ponte e faixa de aprendizagem, então quando você cruzar as duas coisas, você vai pensar em ação efetiva, tá? Que use a força maior que você tem, a força que você tem e a oportunidade que você tem naquela direção ali. Tá? Esses cruzamentos, tem cruzamentos que você vai fazer e pode não sair nenhuma ação, porque você não conseguiu, não achou relevante, mas tem cruzamentos que você vai fazer que você vai conseguir colocar 3, 4, 5 ações importantes. Tá? Não é um método matemático que você tem que, são 2 ações para cada cruzamento desse. Não. A administração é uma ciência social aplicada. Aqui é um método analítico para dar um nível de praticidade, de objetividade, é uma coisa que não é, em geral, tão objetiva. Né? Então, você vai perceber que quando você cruzar essas coisas, as ações vão começar a sair com mais facilidade. Tá? Acredite em mim, faça o exercício, e você vai ter uma noção de como isso é importante, de como pensar estrategicamente antes de sair fazendo pode, de fato, levar você para um objetivo de uma forma um pouco mais rápida,
mais eficiente, mais eficaz, com gasto menor de recurso, etc. Tá certo? Então, aí aqui eu dou exemplo, eu já dei alguns exemplos assim, e você vai cruzar, e você vai, a partir desses cruzamentos, você vai estabelecer um plano de ação. Tá? Então, eu dou algumas dicas aqui que podem ajudar, que é o quê? Que eu já falei isso, né? Alguns cruzamentos podem não gerar nenhuma ação efetiva, tudo bem. Tá? Esses cruzamentos, eles são inspiracionais. Tá? Observe que a partir do cruzamento você vai sair, com certeza você vai sair com um conjunto de ações. Algumas delas você até chegaria nela sem fazer o processo de análise SWOT. Mas depois que você faz a coisa de forma mais consciente, mais estruturada, e você está construindo assim um planejamento estratégico decente. Tá? Alguns cruzamentos podem gerar muitas ações efetivas e necessárias. Tá? Faça isso para todos os cruzamentos e vá listando as ações que te vierem à mente. Tá? Sem julgar, lista tipo 10 ações, 20 ações em cada quadrante, deixa fluir. Deixa fluir. Tá? E depois você seleciona daquelas ali quais são as mais importantes, quais são as mais relevantes, e isso aí vai virar o seu plano de ação, o mapa do caminho para o seu objetivo. Tá? Lembra do ponto A, do ponto B, dos caminhos que você pode trilhar? Então, quando você faz um planejamento estratégico, você está construindo o mapa do caminho. Beleza? Então, aqui, né, tem mais esse caso. Enfim, como resultado, você tem uma lista de ações, uma lista completa de ações que serão selecionadas mais adiante. Tá? Então, aqui a gente fecha essa parte. Tá? Espero que tenha sido claro aqui para vocês. E aí, o que é que você faz nos próximos passos? Você verifica, olha de novo para os objetivos e metas que você definiu. Tá? Vê quais são as ações que se enquadram mais, que se adequam mais a atingir aqueles objetivos e aquelas metas, e você cria um plano de ação. Tá? O plano de ação é o quê? Um conjunto de tarefas que tem responsáveis, prazos, recursos necessários, indicadores de desempenho para cada estratégia. A gente não chegou lá ainda, mas você define o seu plano de ação. Tá? Então, a partir do plano de ação, você só tem as ações. Você ainda não tem quem vai fazer, quais são os recursos, você não tem nada disso ainda. Mas você já sabe quais são as atividades que têm que ser feitas. Tá? Então, você vai começar a pensar agora nos recursos, alocação de recursos. Tá? Após a definição do plano, é necessário alocar os recursos necessários para a sua execução. Isso inclui recursos financeiros, recursos humanos, tecnológicos, materiais e outros recursos relevantes para implementar a atividade planejada. Não adianta nada você estabelecer um plano para dentro da sua empresa e você não dá à equipe, você não dá ao time que você está colocando aquela atividade, você não dá a ele os recursos que eles precisam para atingir a atividade. Ou seja, depois você vai ter uma equipe dando desculpa o tempo todo, não, porque faltou isso, eu não tive recurso humano, eu não tive computador, eu não tive recursos materiais, eu não tive dinheiro para realizar aquela atividade. Então, um plano estratégico requer também uma compatibilidade com o recurso que você de fato tem. É por isso que eu falo sempre, inove sempre a partir do que você de fato tem e vá para o seu próximo nível. Você não pode fazer um plano que não esteja aderente e adequado à realidade econômica, financeira, tecnológica da empresa. Os recursos são importantes e isso precisa ser avaliado. Tá? Então, depois disso, você implementa o seu plano estratégico. Aí você tem o passo de validar e adaptar o seu plano, a disponibilidade de recursos para a implementação. Você pode ir ajustando isso. Né? Imagina lá no ciclo PDCA. Você planeja, coloca para executar. Na hora que você vai checar, você vai ver que não deu, não atingimos o plano. Aí o cara vai dizer, não, o setor vai dizer, não atingimos o plano porque faltou esse recurso. Aí você vai e faz o quê? Ou você consegue o recurso, ou você replaneja e tira aquela atividade. Se você fizer muito bem feito, o planejamento estratégico, você vai mudar menos o plano. Tá? Você vai ajustar menos quando chegar no check and act do PDCA. Né? Monitoramento e avaliação, a gente vai tratar disso em outra aula, não hoje. E o caso prático, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora para encerrar essa aula. Tá? Então aqui vai ser essa parte do caso prático, vai ser uma coisa mais inspiracional. Vou mostrar a vocês o ChatGPT, vou passar o link para vocês do ChatGPT, tá? E vocês vão meter a mão na massa, tá? Observe que aqui eu tenho nesse mapa também, talvez até esteja redundante alguma explicação, né? Aqui, ó, como você tem acesso ao mapa, eu não vou me deter muito nisso. Mas veja aqui, ó, observem aqui, veja aqui que eu fiz uma coisa bem legal aqui, usando o ChatGPT, tá?
Observa aqui o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, plano estratégico, caso prático. Tá? Observe que tem aqui o caso prático. Nos outros itens que eu não entrei, você pode entrar, que tem acesso ao mapa. E como a aula está focada muito no caso prático, então a gente vai entrar nele aqui agora. Tá? Tem muita coisa aqui ainda, né? Mas tem muita coisa que eu não vou passar aqui na aula, não se preocupe, essa aula vai terminar daqui a pouco. Tá? Eu não vou me alongar muito, até porque com o passo a passo que tem aqui, você já tem capacidade total de fazer, com os exemplos que eu estou dando aqui. Como você está com acesso ao mapa, mais fácil ainda, né? Então, vou dar uma explicação o mais rápido possível para que você possa meter a mão na massa e começar a trabalhar aí no teu computador, tá? Então, veja, vamos pensar primeiro em 5 casos de aplicações do planejamento estratégico orientadas às engenharias. Como essa turma aqui é de engenharia química, engenharia ambiental, então, quem for aluno de engenharia química vai escolher um caso de engenharia ligado à engenharia química. Quem for aluno de engenharia ambiental vai escolher um caso de engenharia ambiental. Aí eu trouxe aqui, como exemplo, tá? Eu peguei aqui o caso somente de engenheiro químico. Tá? Então, eu peguei exemplos. Eu perguntei para o próprio chat, quais são, me diga aí, pelo menos as 5 aplicações do planejamento estratégico, importâncias do planejamento estratégico para um estudante de engenharia química. Observe que eu usei o chat GPT para definir isso aqui. Tá? Então, você que está na engenharia ambiental, civil, né, você que está em outra área, que está vendo esse vídeo no canal do YouTube, você vai lá e pergunta para ele, o planejamento estratégico, me dá aí 10 aplicações importantes do planejamento estratégico para a minha área, que é a área da saúde. Tá? Ele vai dizer lá, olha, tem essas aplicações aqui, aí você já tem ideias. A partir dessas ideias, olha como ficou aqui. Ele deu para engenheiro químico, desenvolvimento de novos produtos, otimização de processos químicos, gestão de risco, expansão de mercado e atendimento à norma e regulação. Observa aqui, desenvolvimento de novos produtos. Tá? O planejamento estratégico permite que empresas ligadas à química, né, identifiquem oportunidades para desenvolver novos produtos e tecnologias que atendam às necessidades do mercado. Uma análise cuidadosa de mercado, recurso necessário e viabilidade técnica é essencial para garantir o sucesso na introdução de novos produtos. Tá? Então, otimização de processos químicos. Aqui tem uma definição, gestão de risco, expansão de mercado, que eu não vou passar nisso, você já entendeu, você tem acesso ao mapa mental. Vamos pensar agora em algumas empresas que empregam engenheiros químicos. Eu fiz esse bate-papo com o ChatGPT e ele me deu assim 5 empresas, na verdade globais, tá? Ele vai ter informação mais global e ele me deu essas 5 empresas. Tá? Algumas você pode já conhecer, outras não. Então, tá aqui, ExxonMobil, Dow Chemical Company, BASF, SABIC e Braskem. Tá? O que foi que eu fiz? Eu peguei o caso, aqui, como a gente está aqui nesse curso aqui em Alagoas, e a Braskem é uma empresa que tem ação aqui em Alagoas, eu escolhi, vamos dizer assim, a Braskem. Talvez você faça estágio já numa dessas empresas, enfim. Então, aqui eu pensei numa empresa. Escolha uma empresa, veja só, o terceiro passo. Escolha uma empresa e um objetivo SMART para implementar um planejamento estratégico para esse objetivo. Se você faz estágio em algum lugar, você pode escolher a empresa que você faz estágio. Se você tem interesse em trabalhar na empresa A, B, C, D ou E, você pode escolher aquela empresa que você tem sonho de trabalhar e vamos simular um planejamento estratégico para ela. Tá? Se você está fazendo estágio, está dentro de uma empresa e tem alguma ação real acontecendo, faz esse caso de ação real que está dentro da empresa acontecendo, tá? Porque aí fica mais palpável, né? É mais legal e divertido de trabalhar. Então, aqui, para implementar um planejamento estratégico para esse objetivo, eu peguei aqui, ó, Braskem, tá? Aumentar objetivo. Veja que eu estabeleci um objetivo claro. Aumentar a produção de polietileno, né, PEBD, em 20% para atender a demanda crescente do mercado de embalagens sólidas e agrícolas. Observe que é um objetivo, mas tem ali um número 20%. Tá? O objetivo, nesse caso aqui, ele está um pouquinho mais smart, mas eu podia mudar um pouco o objetivo. Entendam o exemplo. Tá? Vocês não vão fazer esse exemplo, vocês vão criar, vão perguntar ao próprio chat, botar a imaginação para funcionar aí, e eu coloquei o prazo. Montagem da matriz de SWOT. Vamos considerar, aí aqui é um prompt, tá? Você pode pegar, tipo, o que é que eu fiz? Vamos considerar o caso da Braskem como uma empresa. O nosso produto será o polietileno de baixa densidade. O objetivo é aumentar a produção do PBD em 20% para atender a crescente demanda do mercado de embalagens agrícolas e o prazo é de 1 ano. Desenvolva todo o planejamento estratégico utilizando a análise SWOT definido com a matriz com 5 fatos para cada um dos 4 quadrantes, que você já entende tudo isso.
atribuindo a pontuação a ele, construindo a SWOT, fazendo os cruzamentos da matriz até chegar a um plano de ação. Você pode copiar e colar isso no ChatGPT e ele vai se arvorar, fazer tudo de uma vez. O objetivo aqui não é que você faça tudo de uma vez. Você bota essa pergunta e você vai ver, ele vai fazer tudo de uma vez. Ele vai fazer errado, não vai ser específico, mas ele vai arriscar. E você pode, né? Observe que você pode, conversando com ele, perguntar, dar contexto e pergunta quais são os pontos fortes, por exemplo. Ele pegou aqui, ele listou para mim aqui, ó, o que é que a Braskem, em tese, tem que é um ponto forte na direção daquele objetivo. Amplas instalações de produção, permitindo a escalabilidade da produção do polietileno. Acesso a fontes confiáveis de matéria química e petroquímica. Tecnologia avançada, observe que isso tudo é ponto forte interno da empresa. Tá? Vamos pegar agora um ponto fraco. Dependência de fonte de energia não renovável para a produção. Possíveis impactos ambientais associados à produção de polímero. Tá? Então, são pontos fracos da empresa. Tá? Eventualmente, pode ser que tenha alguma ameaça aqui, coisas que sejam mais externas do que interna. Por exemplo, alta complexidade de logística e distribuição. Tá? Esse item específico, eu posso pensar internamente numa logística e numa distribuição de materiais internos dentro da minha empresa, entre uma unidade de produção, uma planta e outra, mas se for complexidade logística e distribuição da entrega do material, isso passa a ser uma coisa externa. Então, observe que tem que pensar no contexto para definir se é fraqueza ou ameaça, interno e externo. Então, aqui ele fez uma lista que foi uma lista meio automática e você vai ter que ser crítico quando você estiver trabalhando no seu plano estratégico. Tá? Então, a minha ideia é que você pode usar o ChatGPT, ok, mas que você seja crítico em relação, você vá perguntando, vá explorando essa potencialidade que tem, mas no final, faça o seu plano estratégico. O ChatGPT não vai ser tão preciso quanto você em determinadas situações. Tá? Aqui é uma forma de ensinar a você o planejamento estratégico de um jeito diferente. Faça os cruzamentos. O que foi que eu fiz? Tá, veja, eu fiz para ele perguntas. Olha, eu tenho essa força e eu tenho essa oportunidade. Quais são as ações que eu posso gerar que potencializam isso? Ele botou aqui, ó, aproveitar a minha ampla capacidade de produção para atender a crescente demanda por embalagens plásticas sustentáveis. Ou seja, qual é a força que eu tenho? Eu tenho uma ampla capacidade de produção, que é interna, e tenho uma demanda crescente no mercado. Ou seja, essa ação é uma ação que une força e oportunidade. Eu acho que com esse exemplo você entendeu, né? Então, força é ameaça, fraqueza e oportunidade, e aqui tem alguns exemplos, tá? Então, vou fechar aqui, tá? E aí, no final, vai ter um plano de ação, tá? Um plano de ação com um conjunto de ações, aí tem um objetivo. Então, aqui no mapa tem um plano de ação, tem um conjunto de coisas que eu não vou tratar disso agora, você já tem o link. Tem outros assuntos que a gente vai tratar na próxima aula. Eu acho que já tem assunto suficiente para você explorar, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E a próxima aula só vai fazer sentido se você praticar. Tá? É por isso que eu não vou me estender aqui mais nessa aula, porque o mais importante agora, antes de eu falar de tabela 5W2H e diagrama de Gantt, indicadores, OKRs e KPIs, que tem aqui, você pode olhar, se você tem o mapa, você pode olhar. Se avançar, for além, o mapa já está com você, você avança nos próximos pontos. Não precisa esperar a próxima aula acontecer. Mas faça o mínimo. Construa o plano de ação com isso que eu disse aqui. Eu faço o plano de ação para quê? Você define um objetivo ligado à engenharia química ou ambiental, tá? E faz como se você estivesse trabalhando numa empresa. E se você definiu a sua aspiração pessoal, projeto pessoal, como é tudo automático, é tudo muito rápido, você faz 2 trilhas. Você faz a trilha do plano estratégico pessoal. E você pode fazer as 2 coisas usando o ChatGPT. Tá? Então, e na próxima aula, tá? Na aula da próxima sexta-feira, que vai ser presencial, você já vai chegar aqui com um trabalho pronto, com a cabeça explodindo assim, de ideias que você teve no plano que você fez usando o ChatGPT. E aí a gente vai discutir e avançar e aprofundar no detalhamento do seu plano de ação para que você tenha um mapa do caminho assim mais adequado e a gente consiga avançar mais ainda. Tá? Observe que as próximas aulas, né,
A próxima ainda vai ser... Eu vou falar de ferramentas tecnológicas e sobre planejamento estratégico ainda. E a gente vai fazer alguns estudos de caso ligados a planejamento estratégico e depois a gente vai passar para a implantação do plano. O módulo 3 é a implantação. E o módulo 4 são a comunicação, tecnologia, inovação. Coisas que são relevantes no processo de implantação de um plano estratégico de qualquer coisa. Beleza? Então é isso. Eu espero que eu tenha sido claro aqui para você. Tá? Espero que tenha sido claro. Espero que você tenha gostado dessa aula. Tá? Pratique. Eu estimulo você muito a praticar. Não adianta que eu posso gastar aqui um tempão explicando coisas. A mão na massa é amiga do aprendizado. Então, meta a mão na massa. Tá? Vou pedir a você que está assistindo esse vídeo, se você gostou dessa aula, você se inscreve, você curte esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível que você conseguir, tá? Que você puder atingir, que puder mandar esse conteúdo para outras pessoas. Tá? E se inscreve no canal, naturalmente. Tá ok? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima aula.